A linhagem de Ló. A história da descendência de Ló está profundamente conectada a um evento marcante e polêmico narrado no livro de Gênesis. Ló, que era sobrinho de Abraão, foi um sobrevivente da aniquilação das cidades de Sodoma e Gomorra. Receoso de morar entre os moradores da pequena localidade de Zoar, pertencente à mesma região das cidades assoladas, ele se mudou com suas duas filhas para uma área montanhosa. Nesse ambiente de isolamento e angústia, as filhas de Ló induziram o pai à embriaguez. Através de uniões incestuosas, elas geraram filhos. A primogênita deu à luz Moabe, enquanto a mais jovem gerou Benami, progenitor dos Amonitas. O relato bíblico realça a natureza moralmente questionável dessa origem e sublinha a acentuada tensão histórica entre Israel e essas nações vizinhas. O nome Moabe, conforme a Septuaginta, versão grega da Bíblia hebraica, foi entendido como proveniente de meu pai, acentuando a origem incestuosa de sua concepção. Benami, por sua vez, significa filho do meu povo, transmitindo uma noção parecida, ainda que de forma menos direta. Ambos os filhos originaram nações, os Moabitas e os Amonitas, que se fixaram a leste do rio Jordão, em áreas que hoje compõem a Jordânia. O território moabita localizava-se entre os riachos de Zered e Arnon, a leste do Mar Morto. Amon ficava mais ao norte, perto de Rabá. As tradições judaicas viam essas nações como aparentadas a Israel, porém com nítidas diferenças étnicas e religiosas, o que resultava em atritos políticos e espirituais. No desenrolar da narrativa bíblica, os descendentes de Ló surgem como povos já organizados politicamente, possuindo reis, cidades fortificadas e suas próprias práticas de culto. Suas trajetórias, interligadas à de Israel, mostram uma relação complexa de afinidade e antagonismo, pontuada por alianças esporádicas e, frequentemente, por hostilidade e julgamento divino. Mas qual foi, de fato, o destino desses povos? Será que ainda hoje existem descendentes dos filhos de Ló que perduraram através dos tempos? É justamente sobre isso que abordaremos neste vídeo. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre as histórias dessas nações, iniciando pelos Moabitas, oriundos de Moabe, filho de Ló com sua filha mais velha. Os Moabitas se estabeleceram a leste do Mar Morto, numa área montanhosa fértil e de importância estratégica. A terra de Moabe se espalhava entre os vales dos rios Zered e Arnon, com limites que variavam ao longo do tempo, dependendo de sua força política e militar. Desde cedo, os Moabitas cultivaram um modo de vida sedentário, focado na agricultura, na criação de ovinos e no comércio, como atestam fontes arqueológicas que apontam para uma presença urbana e fortificada. O contato inicial entre israelitas e moabitas aconteceu durante a jornada do Êxodo. Conforme Deuteronômio 2:9, o Senhor instruiu os israelitas a não atacarem os moabitas, pois aquela terra fora designada como herança aos descendentes de Ló. Contudo, o relacionamento entre os dois povos se deteriorou rapidamente. Quando os hebreus armaram acampamento nas planícies de Moabe, próximo ao rio Jordão, o rei moabita Balaque, com medo de uma invasão, contratou o profeta Balaão para lançar uma maldição sobre eles. O incidente, descrito no livro de Números, culminou na bênção de Israel por Balaão, frustrando as intenções de Balaque. A tensão aumentou quando os israelitas foram seduzidos por mulheres moabitas, levando-os à idolatria e à consequente punição divina. A partir desse acontecimento, os moabitas foram impedidos de fazer parte da Assembleia de Israel, uma medida que refletia não só a animosidade política, mas também a desaprovação espiritual do culto moabita. Durante o período dos juízes, os moabitas, liderados pelo rei Eglon, dominaram Israel por 18 anos, até serem vencidos por Eude. Entretanto, nem todas as interações foram conflituosas. O livro de Ruth conta a história de uma mulher moabita que, por sua lealdade e conversão, se tornou antepassada do rei Davi. Posteriormente, na época do Reino Unido, os moabitas figuram no texto bíblico em diversos papéis. Por exemplo, Davi confiou seus pais ao rei de Moabe durante um período de fuga, mas em outra ocasião, ele mesmo subjugou os moabitas, impondo-lhes tributos. Salomão, por sua vez, tomou esposas moabitas e ergueu altares para Camos, ou Quemós, a divindade nacional de Moabe, ato que despertou a ira do Senhor. Depois, com a cisão do reino de Israel, Moabe alternou entre submissão e insurreição.
Foi vassalo de Israel sob o rei Onri, mas rebelou-se nos reinados de Acabe e Jorão. Essa revolta foi documentada na célebre Estela de Mesa, uma inscrição em pedra moabita do século IX a.C., que narra as vitórias do rei Mesa sobre Israel e a reconstrução de cidades moabitas. Esse é um dos mais relevantes registros não bíblicos do Antigo Oriente Próximo. Os moabitas consideravam seu rei um líder político e religioso, encarregado de guiar a adoração nacional. Sua principal divindade era Camus, a quem acreditavam suas vitórias. A própria Estela de Mesa confirma que ele era cultuado como o grande protetor do povo e da terra de Moabe. Diversos tipos de sacrifícios parecem ter integrado seu culto, como mencionado na Bíblia. De fato, o culto moabita tinha similaridades com as práticas cananeias em geral, incluindo a possibilidade de sacrifícios humanos em momentos de crise. Com o declínio do reino, porém, o culto a Camus também se extinguiu. A cultura moabita era desenvolvida, com notável produção de cerâmica artística e habilidade arquitetônica, visível em suas cidades muradas e sistemas de coleta de água. Contudo, a partir do século VI a.C., Moabe ficou sob o domínio assírio, pagando impostos ao império. Com o colapso assírio, os moabitas experimentaram um breve período de autonomia, mas logo foram subjugados pelas investidas babilônicas. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Sofonias proclamaram juízos contra Moabe devido ao seu orgulho e idolatria. Após o exílio na Babilônia, os moabitas gradualmente sumiram dos registros históricos como um povo distinto, sendo incorporados por outras etnias da região. Quanto aos amonitas, descendentes de Benami, o filho mais novo de Ló com sua filha caçula, sabe-se que eles se estabeleceram ao norte de Moabe. Sua capital era Rabá, situada na área da atual Amã, capital da Jordânia. O texto bíblico informa que essa região foi primeiramente habitada pelos Uzins, ou Anzumes, uma das tribos dos Refães, que os amonitas teriam desalojado para tomar posse da terra. Desde o começo, os amonitas foram vistos como uma nação vizinha e, ocasionalmente, hostil a Israel. Mesmo sendo parentes dos hebreus por Ló, suas relações com os israelitas foram marcadas por suspeita e conflito. Durante o Êxodo, por exemplo, os amonitas não foram receptivos aos israelitas, e essa hostilidade inicial levou a uma proibição divina. Os amonitas, assim como os moabitas, foram banidos da Assembleia do Senhor até a 10ª geração. No período dos juízes, os amonitas uniram-se a alianças militares contra Israel. Um exemplo notável está nos capítulos 10 e 11 de Juízes, quando invadiram o território das tribos de Gade e Ruben. O Senhor então suscitou Jefté, que derrotou os amonitas e libertou Israel da opressão. Esse episódio também destacou a consciência histórica de Jefté sobre os direitos territoriais de Israel, indicando uma disputa contínua entre os povos da área. Durante a monarquia unificada, os amonitas reaparecem no cenário bíblico. Saul, o primeiro rei de Israel, venceu Naás, rei amonita, que ameaçava humilhar os habitantes de Jabe-Gileade. O relato diz que Naás exigiu que todos os cidadãos tivessem o olho direito arrancado, como sinal de completa humilhação. No entanto, Saul, recém-eleito rei, atendeu ao pedido de socorro de Jabe-Gileade e atacou as tropas amonitas de surpresa, conquistando uma vitória decisiva. Esse evento ajudou a afirmar Saul como o primeiro rei de Israel perante o povo. Mais tarde, segundo os registros bíblicos, Saul continuou a proteger as colônias israelitas na região a leste do Jordão contra os amonitas. A monarquia israelita progrediu e se fortaleceu com Davi, que inicialmente manteve relações diplomáticas com o rei Naás. Contudo, com a morte de Naás, o novo rei amonita interpretou mal as intenções amigáveis de Davi e se voltou contra Israel. Em retaliação, Davi enviou Joabe para sitiar a capital amonita. Os amonitas buscaram reforços dos arameus. Após diversas batalhas, Rabá foi conquistada e a coroa real passou para Davi. Assim, o reino de Amon tornou-se um vassalo de Israel. É provável que, nesse período, laços familiares tenham se formado, resultando mais tarde no surgimento de Naamá, a esposa amonita do rei Salomão. Através dela, sangue amonita entrou na linhagem real de Judá. Após a divisão do reino, Judá e Israel enfrentaram várias disputas internas e externas. Os amonitas, então, tentaram reaver território e influência. A história revela que,
No século IX a.C., eles e outros povos, como os Moabitas, voltaram a atacar Judá. Conforme o relato bíblico, sob o reinado de Josafá, formou-se uma coalizão de Amonitas, Moabitas e Meunitas contra Judá. Contudo, por intervenção divina, houve confusão interna e a aliança se desfez em caos. Na linha de sucessão de reis em Israel e Judá, houve períodos em que os Amonitas foram dominados pelo poder assírio. Crônicas reais assírias mencionam reis de Amon pagando tributos. Pesquisas arqueológicas indicam que, nessa época, a elite amonita gozava de um padrão de vida relativamente alto, dedicando-se intensamente ao comércio de caravanas que atravessava a Transjordânia. Com o enfraquecimento do império, tribos árabes começaram a pressionar as fronteiras amonitas e moabitas. Quando Nabucodonosor II, rei da Babilônia, iniciou a conquista do Levante, algumas elites amonitas aliaram-se a ele, enviando tropas para pilhar Judá. No entanto, por volta de 593 a.C., junto com outras nações, Amon conspirou contra a Babilônia, um plano que falhou, pois o Egito não forneceu o apoio esperado. Após a queda de Jerusalém, por volta de 587 a.C., muitos judeus buscaram refúgio em Amon. O rei amonita da época chegou a instigar Ismael, o assassino de Gedalias, o governador pró-Babilônia. A retaliação de Nabucodonosor atingiu a própria Rabá, levando a deportações e a ruína definitiva do poder amonita. Posteriormente, os filhos do Oriente, nômades árabes, ocuparam essas terras, encerrando a existência do Estado amonita independente. No período persa, a região foi reestruturada como uma província sob a supervisão de governadores estrangeiros. Tobias, o servo amonita mencionado no livro de Neemias, estava ligado a um enclave judaico na antiga terra de Amon, mas a essa altura, já não existia um reino amonita autônomo. Sobre a religião dos amonitas, o texto bíblico menciona Milcom ou Moloque como a divindade ligada a Amon. Similar a outras religiões da época e região, a adoração a Milcom envolvia devoções locais e rituais de sacrifício, incluindo os brutais sacrifícios humanos. Essa prática foi severamente condenada pelos profetas israelitas e associada à degeneração moral de Israel em tempos de apostasia, como no reinado de Salomão, que autorizou a construção de altares a Moloque. Profetas como Jeremias, Ezequiel, Amós e Sofonias proferiram juízos contra Amon, ressaltando tanto sua violência contra Israel quanto sua soberba. As críticas proféticas geralmente indicavam um castigo divino pela crueldade, idolatria e orgulho dos amonitas. Mas, afinal, qual foi o destino dos descendentes de Ló? Ao longo dos séculos, os descendentes de Ló passaram de nações consolidadas, com identidades étnicas, culturais e religiosas próprias, a povos gradualmente assimilados, deixando de existir como entidades distintas no cenário do Antigo Oriente Próximo. A queda dos Amonitas e Moabitas iniciou com o enfraquecimento de suas estruturas políticas e a perda de autonomia territorial para as grandes potências que dominaram a região, como os impérios assírio, babilônico e, mais tarde, o persa. Como já explicado, no século VII a.C., registros bíblicos e extrabíblicos mostram que esses povos se tornaram vassalos da Síria, obrigados a pagar tributos e a se submeter ao domínio estrangeiro. O livro de Isaías, por exemplo, descreve esse período como um tempo de julgamento contra Moabe. Com a ascensão da Babilônia, tanto Amon quanto Moabe sofreram novas invasões. Profetas como Jeremias registraram os ataques e o juízo iminente sobre essas nações. Joséfo, historiador judeu do século I d.C., afirmou que Nabucodonosor destruiu tanto Amon quanto Moabe, embora essa informação não esteja diretamente no texto bíblico. Ainda que esse testemunho não possa ser confirmado por outras fontes, ele é consistente com o desaparecimento progressivo desses povos na literatura subsequente. No período persa, e especialmente após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico, os amonitas e moabitas aparecem brevemente em registros bíblicos, como nos livros de Esdras e Neemias, meramente como povos hostis à reconstrução de Jerusalém. A menção mais notável é a de Tobias, o amonita, opositor da obra de Neemias. Nesses relatos, moabitas e amonitas já não são apresentados como nações soberanas, mas como minorias étnicas em processo de integração e dissolução. Arqueologicamente, faltam evidências de uma continuidade cultural clara dos amonitas e moabitas após os séculos seguintes.
Seus territórios foram incorporados por outras entidades políticas, e suas identidades étnicas se diluíram, um fenômeno comum no contexto das migrações, guerras e sucessivos impérios que dominaram a região na antiguidade. No período intertestamentário, por exemplo, não se encontram mais referências consistentes a um reino moabita ou amonita, eles já estavam integrados a estruturas maiores, e por fim, foram absorvidos pelas grandes potências clássicas. Portanto, ao final do período do Segundo Templo, eles haviam praticamente desaparecido do registro histórico. Consequentemente, hoje não existe um grupo étnico que se identifique formalmente como descendente de Ló através dos amonitas ou moabitas em uma linha histórica contínua. O que se constata é que essas populações foram integradas a outros povos, sem preservar sua identidade característica. Os territórios que corresponderam a Amon e Moabe situam-se na atual Jordânia, tendo sido habitados nos séculos posteriores por povos árabes, gregos, sob influência helenística, romanos, bizantinos, muçulmanos, entre outros. Dessa forma, nosso conhecimento, baseado em registros bíblicos e arqueológicos, limitasse a vestígios culturais, cerâmicas, inscrições e toponímos, nomes de lugares, que preservam a memória de um passado muito remoto. Esse desaparecimento dos descendentes de Ló tem significado teológico. Os profetas não só anunciaram o juízo contra esses povos, mas também descreveram sua extinção como parte do plano soberano de Deus. O orgulho, a idolatria e a oposição persistente ao povo do Senhor foram os principais motivos apontados pelos profetas para a condenação dos moabitas e amonitas. O profeta Sofonias, por exemplo, profetizou: Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon, como Gomorra, ligando sua destruição àquelas cidades antigas notoriamente julgadas por Deus. Essa profecia não era apenas uma hipérbole poética, mas uma descrição do fim histórico real desses povos. Assim, a trajetória dos descendentes de Ló carrega implicações teológicas relevantes, testemunhando como a soberania divina cumpre seus propósitos através dos acontecimentos históricos. Como vimos desde o princípio, o texto bíblico ressalta o aspecto moral nos episódios que originaram esses povos e, ao mesmo tempo, deixa claro que amonitas e moabitas foram igualmente amparados pela providência divina, já que o próprio povo de Israel foi proibido de atacá-los sem causa. Mas, apesar do parentesco sanguíneo, a relação de moabitas e amonitas com Israel nunca foi isenta de tensões. Inclusive, a exclusão deles da congregação de Israel por até 10 gerações baseou-se em 2 pecados principais: a recusa em fornecer pão e água aos israelitas e o episódio enganoso envolvendo Balaão, que tentou amaldiçoar Israel. Esses atos revelaram uma postura de inimizade contra o povo de Deus e, por isso, atraíram o juízo divino, que puniu não só a hostilidade desses povos contra Israel, mas também suas práticas cruéis, imorais e idólatras. Os moabitas, por exemplo, também foram condenados por queimarem os ossos do rei de Edom, um ato de profanação ritual, e os amonitas, por atrocidades de guerra e ambição expansionista desmedida. Como já mencionado, ao longo dos séculos, os profetas do Senhor denunciaram os pecados dos moabitas e amonitas e anunciaram o castigo inevitável que recairia sobre eles. Neste ponto, a soberania de Deus é destacada no uso de nações maiores, como a Síria e Babilônia, como ferramentas de seu juízo. De fato, podemos observar na história desses povos que o juízo divino reflete não apenas o pecado, mas a justiça de um Deus que observa as ações das nações da terra. Contudo, apesar da severidade do julgamento divino, a Bíblia também testemunha o princípio da graça e da inclusão soberana de Deus. A história de Ruth, a Moabita, é uma importante contranarrativa que demonstra que mesmo uma mulher estrangeira, de origem reprovada, pode, pela fé, ser acolhida no povo de Deus e tornar-se ancestral do Messias. Essa história não invalida o juízo profético, mas aponta para o alcance redentor da graça divina, que transcende barreiras étnicas e históricas. Assim, a ruína dos descendentes de Ló ilustra a seriedade do pecado e do juízo divino, mas também exalta a graça e a soberania de Deus, que, ao mesmo tempo que castiga, pode redimir segundo seus propósitos eternos. Chegamos ao fim desta jornada pela história dos descendentes de Ló, uma narrativa que nos ensina sobre juízo, graça e a soberania de Deus ao longo dos séculos. Este canal é desmonetizado. Todo o conteúdo que você encontra aqui é feito com dedicação e propósito, levar o conhecimento das Escrituras a todos que desejam compreender mais profundamente a Palavra de Deus.
Se este vídeo abençoou sua vida, te convidamos a curtir, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. E, se Deus tocar seu coração, você pode colaborar com qualquer valor para nos ajudar a continuar este projeto. Nosso Pix é luzentreasnuvens@gmail.com. Que o Senhor continue abençoando sua vida e todo o seu povo que nele crê com sinceridade. Muito obrigado pela sua presença, e até o próximo vídeo, em nome de Deus, nosso Criador soberano.